É um prazer, uma honra muito grande aqui retornar a essa casa, a qual vim tantas outras vezes como ouvinte, e agora hoje também, se das outras vezes viemos com o intuito, com o desejo de aprender em conjunto, né, em companhia com os companheiros e confrades de ideal dessa doutrina que nos ampara e nos consola, hoje também viemos com o intuito, com o nobre desejo de aprender juntamente dos companheiros encarnados e desencarnados que aqui se encontram. O tema escolhido para a noite de hoje é a humildade. E centralizados neste tema, focados nessa virtude em específico, procuramos no corpo da doutrina espírita mais informações, maior conteúdo baseado no Evangelho e em tudo aquilo que a doutrina dos Espíritos nos legou. E temos notado que, principalmente, por óbvio, essa virtude, todas as virtudes evangélicas, o perdão, a resignação, a esperança e a humildade, se encontram espalhados em todo o corpo doutrinário e por todo o Evangelho. No entanto, em um capítulo específico do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador, a partir de uma passagem determinada do Evangelho de Mateus, discorre em curtas páginas, porém de extenso conteúdo para as nossas necessidades do Espírito. E este capítulo é o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os pobres de espírito. E, já de início, o Kardec separa aquele trecho do Evangelho de Mateus que será o cerne, o objeto principal de todos os estudos que o Kardec introduz e desenvolve neste capítulo e de todo este tema que desenvolveremos hoje. A passagem se encontra no capítulo 5º, versículo 3º do Evangelho de Mateus, o famoso capítulo que diz sobre o Sermão da Montanha. E o trecho destacado, literalmente, diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. E o capítulo se desenvolve em outros trechos e com outras passagens. Aquele que se eleva será rebaixado, os mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, a missão do homem inteligente na terra, dentre outros. Todavia, já de início, o Kardec propõe uma primeira reflexão acerca desta passagem de Jesus e deste ensino evangélico. É o tópico, é a reflexão na qual nos deteremos por maiores instantes. E a primeira reflexão que ele lança, o primeiro questionamento a nós diante desse ensino de Jesus é: o que se deve entender por pobres de espírito? Antes de retornarmos à doutrina, ao corpo doutrinário do capítulo 7º, havemos de falar e de ponderar que outros estudiosos do cristianismo, outros estudiosos dos ensinos de Jesus, também se debruçaram sobre este tema, também se debruçaram ao estudo do significado desta passagem e dessas palavras. Por que pobres de espírito? O próprio Kardec já adianta que por tempos, por muitos séculos, a incredulidade, o desdém, o orgulho zombaram desta passagem e alegaram aos escaninhos do desprezo e da ignorância.
Até hoje, como um reflexo deste posicionamento da alma, muitos de nós, muitos dos nossos irmãos aqui encarnados entendem a religião como algo para, entre aspas, fracos, entre aspas, aqueles destituídos de melhores possibilidades do pensamento e das melhores possibilidades do mundo, e não é isso. O panorama não é este. Um estudioso em específico, para quem se interessa por esses estudos da mesma forma como o Haroldo Dutra Dias desenvolve, um autor específico que nós buscamos em acordo aos companheiros que também estudam isso, o apontamento não é nosso, mas um autor denominado William Barclay, no seu comentário ao Novo Testamento, nos induzam a uma seguinte reflexão. No original grego, esta palavra pobre, a pobreza, ela podia ser designada por duas ideias, não conflitantes, porém distintas. Uma primeira ideia que uma palavra grega ligada ao sentido de pobreza poderia significar. A pobreza, que não foi o sentido utilizado no Evangelho, segundo este autor, a pobreza que se liga à nossa ideia material. O que seria o pobre na nossa ideia cotidiana e atual? Seria, nos dizeres do estudioso, aquele que não pode usufruir do supérfluo. O pobre, no nosso modo de entender, é apenas aquele que detém o estritamente necessário para o seu próprio provimento e para o seu sustento. Nada a mais, nada a menos. É aquele que é autossuficiente, não tem o necessário para a atitude dos excessos, não esbanja, porém detém aquilo que lhe satisfaz as mais normais necessidades e se supre. Não foi essa ideia utilizada, não é este o termo em grego utilizado. Um outro sentido, um outro viés da palavra pobre, utilizada neste versículo do Evangelho de Jesus, segundo o estudioso, se liga a um outro sentido. Um passo além desta pobreza e desta pessoa que detém apenas o necessário para o seu suprimento. Uma ideia mais significativa e mais intensa. Esta palavra, segundo aqueles que estudam a etimologia, o significado original das palavras evangélicas, se ligaria a um sentido de miserabilidade. Aquele que não consegue sequer suprir as próprias necessidades. Aquele que não é autossuficiente, aquele que não consegue se prover para o mínimo que seja. Uma ideia, se for possível, uma analogia com as nossas vivências cotidianas, daqueles mendigos que se postam ajoelhados, de mãos para o alto, no desejo de receber de qualquer coisa que lhe satisfaça qualquer necessidade. Uma postura de miserabilidade. E os estudiosos conduzem então o seguinte raciocínio. Esta ideia de miserabilidade se ligaria apenas à insuficiência material? Não. Somado aos estudos hebraicos, aos estudos aquinhoados e cunhados nas experiências dolorosas dos hebreus, somados aos raciocínios evangélicos, dizem os estudiosos que bem-aventurados, ao contrário, felizes, são aqueles que detêm a ideia, o entendimento de que nada no mundo material, nada que venha estritamente do mundo,
Nada que seja distinto da fonte divina, distinto do caminho evangélico, pode lhe suprir. Felizes aqueles de nós, portanto, bem-aventurados aqueles de nós que detemos a consciência de que diante da nossa fome e sede de espírito, somos sim miseráveis, mas miseráveis no tocante às coisas materiais e nas coisas que o mundo estritamente pode nos oferecer. Hoje, estudando o cristianismo às luzes da doutrina espírita, temos a possibilidade de deter este posicionamento de que nada verdadeiramente nos supre, de que nada verdadeiramente nos preenche as necessidades do espírito, as necessidades do meu espírito imortal, que não provenha do Pai, que não provenha do exemplo de Jesus. O Carlos Torres Pastorino também traduz esta passagem não como pobres de espírito, mas como mendigos do espírito, e conclui que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de espírito. Fome e sede de espiritualizar-se, de estar no mundo sem ser do mundo. Esta sim a fome e a sede que deveras pode ser verdadeiramente, substancialmente preenchida e que nos sustenta verdadeiramente perante as nossas obrigações da alma e de progresso do espírito. A doutrina e todos os exemplos que as obras complementares nos dão, e mesmo as obras básicas, nos mostram normalmente dois caminhos, segundo dizem os estudiosos espíritos, para a consecução dessa consciência e desse entendimento. Normalmente, são dois caminhos distintos, muito parecidos e com circunstâncias correlatas. O primeiro ligado à imagem, à primeira porta, ligado à imagem do suor. Nós, muitos de nós aqui encarnados e desencarnados, optamos por ideal, por convicção, por desejo de crescimento, de melhora e de mudança, optamos por buscar um outro caminho, outra fonte, outra ideia, outra concepção, outro panorama de trabalho, de modificação, de conhecimento. E não buscamos mais nas coisas que antes nos alegravam os mesmos fundamentos para a nossa felicidade, para a nossa alegria, para a nossa fé. Este é um caminho ligado com o suor. Numa quarta-feira à noite, diante de todas as possibilidades que a cidade de São José do Rio Preto nos proporciona, hoje optamos, e nesta vida, nesta encarnação, optamos por colher um pouco mais de uma outra árvore que não utilizávamos antes. E o outro caminho, também muito conhecido de nós, talvez mais conhecido ainda do que a primeira porta, a ideia ligada à lágrima, à dor. Dizem os escritores espíritas que a dor é um privilégio que Deus envia aos seus eleitos. E quantas vezes, o quão não é comum observarmos em um filme, em uma história, em um romance, em um amigo, em um familiar ou em nós mesmos, após o advento de uma situação de dor, após o advento de uma situação de perda, a perda de um ente querido, uma dor física, a separação de uma afeição ou qualquer dor que nos fustigue a alma. Quantas vezes não nos deparamos e não vemos em nossos companheiros o seguinte posicionamento, a seguinte ideia: o mundo não faz mais sentido.
a minha vida não faz mais sentido. Antes desse episódio, antes desse acontecimento doloroso, dessa separação atroz, dessa dor que me acolheu de inopino, eu encontrava felicidade, suprimento, alegria, conforto em uma série de eventos que o mundo me proporcionava. Encontrava alegria nas facilidades que as cidades, que o mundo e que os companheiros me proporcionavam. Encontrava conforto em colos, em situações e circunstâncias que hoje não nos dizem mais o respeito. Dizemos que hoje não colhemos mais aquilo que colhíamos antes e concluímos que a vida não me faz mais sentido. E a passagem de Jesus diz que é exatamente o contrário. O panorama é exatamente o oposto. E em verdade é agora, é neste momento que verdadeiramente a vida nos faz sentido. É a partir de agora que realmente, num panorama evangélico, estamos vivos. Epístola aos Romanos, vivos pelo Espírito, mortos pela carne, mas vivos na verdadeira e única vida, que é a vida direcionada às leis de Deus, ao caminho evangélico e ao exemplo que o nosso modelo e guia nos deixou em ensinos e em exemplos fáticos. É exatamente agora que temos a noção e a possibilidade de nos distanciarmos do mundo, de nos afastarmos das pessoas, das circunstâncias e da matéria? Não. Obviamente, não. Mas agora, com olhares evangélicos e com posicionamento cristão, observarmos a vida, as circunstâncias materiais, as pessoas com um outro olho, com um outro olhar e buscando um outro tipo de posicionamento, um caminho para o bem. Buscando verdadeiramente, no nosso progresso moral, o suprimento que vai nos prover durante um dia, tal qual um café da manhã, um almoço, uma janta. Não, mas aquela energia, aquela fé que o Pai nos proporciona desde que nos adequemos e nos portemos segundo as diretrizes que já nos foram dadas e que nos são dadas diuturnamente na casa espírita, nas obras, nos conselhos e nas pessoas que conosco convivem. De agora usufruirmos e gozarmos da força e da fé que nos permitirá cumprir com o nosso planejamento reencarnatório, que nos manterá sustentados, felizes, alegres e com fé enquanto espíritos, cientes de que estamos em uma das passagens de uma viagem que verdadeiramente pertence ao espírito imortal. Prosseguindo no mesmo capítulo, Kardec nos aponta nos tópicos aquele que se elevar será rebaixado e nos mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, a problemática oposta à humildade, a do orgulho. Aquilo que mais nos afasta de Deus, aquilo que mais nos afasta da sintonia vibratória com os bons espíritos e da consequente comunhão de ideais com os amigos, agora com os amigos verdadeiros, com as pessoas verdadeiras, e buscando antes aquilo que nos falava o orgulho, aos nossos sentimentos materiais, aos nossos títulos, às nossas qualificações do sangue, às nossas qualificações profissionais, não, mas aquelas pessoas, aquelas situações e aqueles ensinos que nos falam e que nos tocam a alma pela simplicidade e pelo perdão. O Kardec separa um outro trecho do Evangelho de Jesus, que sempre separamos. Esse trecho se encontra no tópico aquele que se eleva será rebaixado. E Jesus nos apresenta numa história que é contada no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo
1 e seguintes, uma seguinte história didática que Jesus apresentou em uma festa de bodas dos fariseus de então. E postou para a eternidade a possibilidade de optarmos por 2 posicionamentos que ele apresenta neste capítulo. Kardec separou e a passagem diz o seguinte: Jesus se encontrava numa festa de bodas, convidado por um fariseu. Chegando lá, Jesus se apercebeu que os fariseus procuravam os primeiros lugares da festa e da reunião. Observando isso, o mestre disse: vou contar-lhes uma história. E convidou todos ali, e nós, até hoje, a valorarmos 2 ideias e optarmos qual daquelas faz mais sentido à nossa alma e qual faz mais sentido ao nosso corpo, às vicissitudes da matéria. Jesus disse o seguinte: suponhamos que qualquer um de nós estejamos em uma determinada reunião, de qualquer matiz, de qualquer tipo, e chegando lá com a nossa família, chegando lá com os nossos queridos, optemos de pronto em sentar nos primeiros lugares, o mais próximo possível do anfitrião. E passado um tempo, após a chegada do anfitrião, ele gentilmente nos convida a sentarmos em outro lugar. Provavelmente lá no fundo, provavelmente mais lá atrás, sem qualquer possibilidade de suprimento, sem ar-condicionado e sem a possibilidade de maior e melhor usufruto da reunião. Qual seria o resultado deste posicionamento para os nossos sentimentos, para a nossa alma? O próprio Jesus conclui: vexame, vergonha, comiseração. E se o posicionamento nosso fosse o oposto? E se ao contrário, pegássemos a nossa ou o nosso cônjuge, a nossa família e levássemos ao último dos lugares, bem menos aquinhoado de possibilidades do que os primeiros, e a postura do anfitrião fosse o contrário? Ele, frontalmente ao exposto antes, nos convidasse, dada a nossa proximidade ao seu coração, aos seus sentimentos, a sentar nas primeiras cadeiras, aquelas que seriam as mais próximas do seu sentimento, do seu coração. Qual não seria este posicionamento? Qual não seria o resultado desta postura de um anfitrião perante os nossos desejos, perante a nossa sensibilidade? O próprio mestre também conclui, numa linguagem evangélica, de glória, mas certamente felicidade, paz, tranquilidade e consciência tranquila, e termina dizendo: porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Kardec então coloca a humildade como um princípio da felicidade. Invariavelmente, todos nos encontramos em uma grande bodas, em uma grande festa, em uma grande reunião, e todos nós somos tutelados, protegidos e amparados por um grande anfitrião de infinita sabedoria, bondade e justiça, que segundo ele sim nos valorará. Segundo a Epístola aos Coríntios, Paulo diz que não devemos nos preocupar com as calúnias, numa interpretação mais ampla, com as dificuldades do mundo, com as ofensas, com aquilo que nos machuca, se o nosso procedimento é puro, se a nossa consciência é pura e se andamos segundo as leis de Deus. Devemos, por dever substancial, como espíritos imortais, buscarmos a valoração de Deus e o cumprimento, o estabelecimento de nossas vidas e de nossas condutas frente às leis do Pai. Dizem os estudiosos que a palavra pobreza, tal qual utilizada no Evangelho, nesta passagem, se liga muito a um significado de
de se encurvar e de abaixar. E uma série de consequências nos são expostas, nos são possibilitadas por essa postura de vida. Qual seria o motivo de sermos bons, caridosos e auxiliarmos os nossos semelhantes se não tivermos a humildade, se não o encararmos como alguém substancialmente igual a nós e proveniente de um mesmo tronco, com os mesmos direitos e possibilidades ao bem e à felicidade? Qual não será o resultado também de nos sabermos falíveis, que somos falíveis e que podemos nos perdoar, buscarmos o recomeço da nossa jornada, o recomeço do nosso aprendizado e do nosso trabalho, buscando agora em novas fontes, novas possibilidades de bem. Já nos dizia e nos diz Jesus que o amor cobre uma multidão de pecados. E mais à frente, já nosso tempo se esvai, um outro resultado, uma outra consequência dessa postura, além de observarmos o nosso companheiro e o nosso irmão como um igual, como alguém muito próximo e como alguém que precisa da nossa palavra, do nosso auxílio em qualquer quantia e de qualquer tipo, e do sentimento de que não somos infalíveis, mas que somos sim espíritos em franca evolução, numa grande escola, que é este orbe de expiações e provas. Também, ao nos encurvarmos, ao aceitarmos aquela mão doce e gentil que nos convida a todo instante para uma outra postura de vida, também aquecemos e detemos a possibilidade de obedecer, de aquecer segundo o intelecto e também segundo o coração. Intelectualmente não basta, né? Há 2000 anos ouvimos as mesmas palavras, mas temos, por todas as encarnações, por todo o processo de nossa evolução, novas informações e novos conhecimentos. E agora, com a terceira revelação, mais ainda, com as luzes da doutrina espírita, temos a possibilidade de aquecer ante as leis do Pai. Na Epístola aos Coríntios, capítulo 1, Paulo diz que fiel é o teu Deus. Nos fala de uma fidelidade divina. E o livro dos Espíritos nos fala, na sua parte terceira, das leis morais. Nos diz Emmanuel, comentando esse trecho da Epístola aos Coríntios, que um Deus, originariamente, infinitamente justo e bom, com caracteres de infinitas qualidades, não poderia emanar, promulgar leis falhas. A falibilidade é uma qualidade essencialmente humana e não divina. Temos a possibilidade de, trabalhando pelo bem, nos ajustarmos a leis divinas que, sim, são também eternas, tanto quanto o Pai, e sim, são justas. Nelas, verdadeiramente, poderemos colher o resultado que nos falará ao Espírito, a nossa vida imortal, que nos dará tudo aquilo que necessitamos para enfrentarmos as dificuldades, os problemas e as angústias atuais, que nos são apenas instrumentos pedagógicos, a fim de nos orientarem, nos chamarem de forma doce e sutil, sem o cetro, sem o cajado do arbítrio, para um caminho onde verdadeiramente e unicamente seremos alimentados. O Livro dos Espíritos, citaremos rapidamente, capítulo 1, parte 3, questão 614, que se deve entender por lei natural? Respondem os Espíritos: a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E os Espíritos pontuam: e ele só é infeliz quando delas se afasta. 615. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável, como o próprio Deus.
Mais à frente, Kardec pontua, nos pergunta mais sobre os caracteres genéricos das leis de Deus, onde elas estão grafadas nas nossas consciências, e endereça aos espíritos a seguinte e famosa questão, de todos conhecidas. Temos a ideia de um Deus infinitamente justo e bom, sabemos que devemos nos inclinar de intelecto e coração em obediência a essas leis de infinita bondade e justiça. Todavia, um modelo, um molde, nos seria um paradigma, nos seria de muita valia. E o Kardec questiona: qual o tipo, 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta simples: Jesus. E nos comentários, Jesus é o tipo da perfeição que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor. E o Espírito Divino o animava. E em seguida, já encerraremos o livro dos Espíritos, em seguida direciona uma série de questões, fala do nosso posicionamento, da lei de reciprocidade, de não fazermos, para diferenciarmos o bem e o mal, num posicionamento de obediência, de humildade, não fazendo ao outro aquilo que não gostaríamos que fosse feito a nós mesmos, e no procedimento para conosco mesmo, em uma lei da não aquiescência ao excesso, ao atendimento íntimo daquela palavra, dizem os Espíritos, que nos diz basta, todo um manancial de possibilidades, de comportamentos, de estudo e de postura perante a vida, que a doutrina nos possibilita, apenas ante a nossa obediência e a nossa observância do caminho que o Pai nos indica a todo instante. Como encerramento, vamos ler um poema. O poema não é um poema, é uma mensagem. Ela se encontra nesta obra aqui do Ramiro Gama, Chico Xavier na Intimidade. E o Ramiro Gama narra uma série de encontros e de passagens com o Chico. Nessa em específico, o Chico não se encontrava, mas ele foi, junto dos amigos, dos queridos dele, até a casa de um general, que também era muito querido de todos e do próprio Chico. A esposa desse general tinha sofrido um acidente, estava mal em casa, e eles foram lá, numa visita, fazer uma leitura do Evangelho, uma oração, dar um passe na senhora. E durante as reuniões, eles estudaram justamente este capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente aquele capítulo dos mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, ou aos orgulhosos, aos ricos dos saberes mundanos, mas não das virtudes da alma e do coração. E a resposta que fica como encerramento da palestra de hoje, a mensagem, é a seguinte: quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando se te extinguir o ânimo para arrastares as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu sou a força, capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te considerares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando o mundo te iludir com suas promessas falsas
e perceberes que ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade, que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e excelsitude de teus ideais. Quando, um a um, fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz e entendimento e te habilita para a conquista da felicidade. Quando te julgares incompreendido dos que te circundam e vires que em torno há indiferença, acerca-te de mim. Eu sou a luz, sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando inclemente te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio, em cujo seio encontrarás a guarida para teu corpo e a tranquilidade para o teu espírito. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e todos te causarem aborrecimentos, chama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando a impiedade recusar-se a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão, que te levanta o ânimo e prova a reabilitação do teu espírito. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição eterna e sincera e te desiludires do sentimento do teu semelhante, aproxima-te de mim. Eu sou a renúncia que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e esquecer a incompreensão do mundo. E quando, enfim, quiseres saber quem eu sou, pergunta. Pergunta ao riacho que murmura e ao pássaro que canta, à flor que desabrocha e à estrela que cintila, ao moço que espera e ao velho que recorda. Chamo-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Eu sou Jesus. Boa noite, muito obrigado, que Jesus nos abençoe e nos ampare nesse restinho de semana.